No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado aqui por todos nós e que Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Armadilhas trinitarianas. Pois é, porque a gente estava essa semana, na segunda-feira, falando sobre o Paracletos, né? A gente estava mostrando aqui, analisando pelas Escrituras, que quem consola, o Consolador, é Deus, o Pai, como diz Paulo na sua carta à Igreja de Coríntios, capítulo 2, né? 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, veja que interessante, ele diz assim, porque há um só Deus e um só intermediador, ou melhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, temos um só Deus. E essa mediação, essa intercessão, só é feita por um, que é Jesus Cristo, homem. Você está entendendo? Então, aonde entra o problema? O problema é que o Paracletos, né? Como vai dizer lá João, 1 João capítulo 2, ele diz aqui, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que esse versículo, ele realmente fala na mesma linguagem, ele vai na mesma linha do que Paulo está falando para Timóteo, um só advogado para com o Pai. Aqui João é claro, é lógico, é reto, é direto, sem curva, dizendo que o advogado é Jesus Cristo. Então, quando o próprio João escreve lá no Evangelho, capítulo 16 e capítulo 14, ele fala do Paracletos, ou seja, do Consolador que seria enviado posteriormente para fazer esse processo de consolar, ou seja, de advogar, porque essa é a definição da palavra Paracleto. Pega o dicionário, eu separei o dicionário e vou ler para você. Significado da palavra Paracleto, etimologia de origem da palavra Paracleto, do grego Parakletos, do latim Paracletus. Ou seja, Paracleto é o nome dado ao Espírito Santo nos Evangelhos. Não é nos Evangelhos, é em João, tá? Mas aqui dizendo, não, nome dado ao Espírito Santo nos Evangelhos. Não é, é em João. Só João fala dessa forma. Esse é na teologia. Figurado, ou seja, é aquele que protege outra pessoa, mentor, defensor, consolador, ou seja, advogado. Então veja que Jesus vai enviar outro advogado. Quer dizer, então nós temos dois advogados? Nós temos dois advogados? Não, porque as Escrituras vão dizer claramente, há um só Deus e um só mediador, um só advogado entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Olha como a armadilha trinitariana para eles próprios, não é armadilha para nós. É uma armadilha quando a pessoa começa a refletir sobre essas questões. Você está entendendo? Nós temos, diz a Bíblia, olha o que João depois vai dizer. Olha aí, 1 João capítulo 2, versículo 1. Nós temos, não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado. Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Quer dizer, onde é que está o outro? Temos um, não é três não, temos um advogado. Aqui não é um de artigo indefinido, ou seja, tem muitos. Não, é um de um mesmo, de unidade, de número. Você está entendendo? Temos um advogado, um só. É por isso que a estudar os idiomas bíblicos ou a forma como os discípulos falavam é muito interessante.
Em dado momento você vai ter que entender o estilo literário, o estilo, a cultura. Os camaradas sabiam, você vê, porque senão você vai ver lá em Romanos capítulo 8, diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 diz que o Espírito é quem intercede. Bom, aqui não diz Espírito Santo, nessa tradução diz que é o Espírito que intercede. Veja como a armadilha trinitariana, como que eles armaram um laço e aí não conseguem explicar esses questionamentos. Aí, ponto, é mistério. Não, isso aí não perde tempo com isso não, que isso é mistério. Porque no próprio capítulo 8 aos Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, olha, ouça bem o que Paulo diz aqui, verso 34, Romanos 8. Aqui mesmo, no mesmo versículo, diz assim, ó, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, como Paulo, você diz que para a igreja de Roma que Cristo também intercede, quer dizer, o Espírito intercede, Cristo também intercede, e depois você vai dizer para Tito, lá para Timóteo, que só tem um, né, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. A teologia trinitariana fica em apuros quando você estuda a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, fica em apuros, ou seja, não tem como se sustentar num debate filosófico, nem teológico. É importante nós analisarmos isso, porque, veja bem, as pessoas se confundem. As pessoas foram doutrinadas a terem seus pensamentos, ao seu olhar, a direcionar seu olhar para uma direção só. Para andar todo mundo conforme está lá a caixa, conforme o sistema religioso. Você não pode pensar. E se alguém se atrever a sair disso, a resolver esse emaranhado que eles se metem, não, isso é um mistério, rapaz. Isso aí é mistério. A Trindade é um mistério, porque... Que mistério? Que mistério que é? Não vejo mistério nenhum. Quer dizer, mistério para vocês. Quer dizer, a Trindade é mistério porque para a própria Trindade em si é mistério mesmo. Mas para quem conhece as Escrituras, sabe-se que ela é, na verdade, um grande engano. A maior de todas as abominações, a maior de todas as heresias, e as culturas, desde que mundo é mundo, sempre falaram de Trindade. Sempre. É o que o catolicismo, que o imperador Constantino fez, simplesmente ele tratou de resolver essas polêmicas aqui, esses assuntos, que quando vai pegar a Bíblia com a mente humana, corrompida, pervertida, vai ver 3, vai ver 2, vai ver 1, e faz aquela confusão toda. Então, o que Paulo e o que os autores falam é de manifestações, eles falam de funções exercidas pelo único Deus verdadeiro. Então, quando eles falam, olha, o Espírito intercede, isso é uma questão espiritual, o Espírito. Veja que é o Espírito com E maiúsculo. É um só Deus. Deus é Espírito. E quando está se referindo a Cristo, é o mesmo ser. Só que está se referindo a Jesus Cristo, ele é bem claro. Jesus Cristo, homem. Está apontando para a cruz, para sacrifício. Você entende isso? Quando ele fala, é bem claro, há um só intermediador entre Deus e o homem, só tem um, Cristo, homem. Você entende? Cristo homem, esse Cristo homem, ou seja, o sacrifício que Cristo fez tomando a forma humana, ele é quem nos garante a vitória. Você está entendendo? Ele é que nos garante a vitória, que nos comprou. Eu quero agradecer demais aqui o seu carinho da sua audiência. Isso é palestra para explicar, volto a dizer. O Minuto da Unicidade, ele até tem passado muito daquilo da proposta que nós começamos há 4 anos atrás, que era 2, 3 minutinhos só, pequenas pílulas, né? E já passamos muito, 8, 9, 10, às vezes 15 minutos. Mas é necessário falar sempre essas questões, não se deixa seduzir. Ainda que você não entenda determinadas passagens, fique em paz, procure.
procure o seu pastor da sua igreja, procure a sua liderança, tente conversar, pesquise, ore, mas fique em paz, porque há um só Deus, um só, não existe três. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer o seu carinho, lembrando que esse mês de abril nós estamos completando 4 anos de trabalho com, especificamente, o Minuto da Unicidade. Bibliologia tem 2 anos, o Minuto da Unicidade, 4 anos. 4 anos falando dessas verdades, 4 anos anunciando o Senhor Jesus para as nações, 4 anos mostrando que Deus é Deus. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de orar por nós, aos que puderem nos apoiar, a gente agradece, você que pode semear no nosso ministério, no nosso trabalho, isso é muito importante, muito interessante, e aí você entre em contato conosco. Um forte abraço, um bom dia, uma boa quarta-feira, até o próximo programa. Minuto da Unicidade.